Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje eu quero apresentar para vocês 5 motivos para vocês aprenderem SQL em 2023. Tá? A gente está começando um novo ano e nada melhor, né? Não tem um momento ideal para a gente poder decidir ali aprender uma nova habilidade, né? Agregar um novo conhecimento. Então, nesse vídeo, eu vou te ajudar com 5 motivos para você poder aprender SQL em 2023 e no final do vídeo, vou deixar um presente também para você que quiser começar os estudos em SQL, tá bom? O vídeo está bem legal, tenho certeza que você vai gostar. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal também e ativa o sininho de notificação para sempre ser avisado aí de todos os vídeos que a gente faz aqui no canal, vídeos de Python, de SQL, de ciência de dados e de JavaScript, tá bom? Então, deixa o like e se inscreve no canal. Dito isso, vamos começar. Bom, pessoal, para quem caiu aqui de paraquedas, o SQL é uma linguagem de programação para se trabalhar com dados, tá bom? Você que não sabe o que é o SQL. O SQL foi criado lá por volta dos anos 70 e até hoje ainda é muito utilizada para se trabalhar com dados e bancos de dados, tá bom? Então só esse fato, né? Só o fato de ter sido criado ali há quase 50 anos e ainda ser muito utilizada, já por si só é um motivo ali que mostra o quanto o SQL ele é importante, tá bom? Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês cinco motivos aí, né, para vocês aprenderem SQL, porque de fato é uma habilidade que vai ser muito importante para a carreira de vocês, para a qualificação de vocês, tá bom? Então, o primeiro grande motivo para se aprender SQL é que o SQL é uma linguagem de programação para todos. Tá? Como assim uma linguagem de programação para todos? Quando a gente ouve o termo linguagem de programação, a gente se assusta, né? Então, você ouve linguagem de programação, né? Deve ser um negócio difícil de aprender, complexo, né? Que eu preciso ser muito inteligente para poder aprender. Na verdade, não, né? Na verdade, o SQL é uma linguagem de programação, mas a linguagem de programação do SQL, ela de certa forma é até intuitiva de se aprender. É um pouco diferente de outras linguagens como o Python, por exemplo. Né? O SQL, então, tem comandos que são intuitivos, né? De certa forma é até tranquilo de se aprender SQL até um certo ponto. Tá bom? Então, o SQL é uma linguagem de programação para todos e não importa a sua área, tá? Não importa o seu cargo, qualquer área que trabalhe com dados pode utilizar o SQL, tá bom? Então, você sendo da área de finanças, área administrativa, contabilidade, engenharia, então qualquer área, né, de qualquer empresa pode aprender SQL e bancos de dados, tá bom? Então, esse é o primeiro grande motivo. O SQL é uma linguagem de programação para todos, legal? Um segundo grande motivo é que quase todas as principais tecnologias do mercado possuem algum tipo de integração com o SQL, né? Como assim principais tecnologias têm algum tipo de integração com o SQL? Você provavelmente já trabalhou com o Excel, ou com o Power BI, ou com o próprio Python, né? Se você não trabalhou, em algum momento você deve trabalhar. E todas essas tecnologias, elas possuem algum tipo de integração com banco de dados e com SQL. Então, por exemplo, o Excel e o Power BI são ferramentas que possuem uma integração ali que você consegue trazer dados dentro de um banco de dados SQL para dentro ali do Excel e para dentro do Power BI e trabalhar com esses dados ali dentro, tá? Inclusive, a gente tem ali um recurso dentro do Excel e do Power BI, que é o Power Query, que permite fazer exatamente isso. Inclusive, aqui no canal, a gente já fez um vídeo sobre como integrar o Excel com o SQL. Eu vou deixar aqui na descrição uma recomendação desse vídeo para você poder assistir, tá bom? Então, em resumo, né? O SQL ele pode ser integrado com as principais tecnologias, né? Então, eu falei com vocês sobre o Excel e o Power BI e o Python também. O Python possui bibliotecas que permitem que você facilmente integre, né? Traga dados de dentro de um banco de dados para dentro do Python, né? Então, isso é bem interessante, o que mostra, né, que, enfim, todas essas principais tecnologias possuem ali algum nível de preocupação em se facilitar o trabalho em conjunto dessas diferentes ferramentas, tá bom? Então, isso é muito legal, porque se você vier a trabalhar numa empresa que utiliza SQL e banco de dados, e você já sabe Excel, você já sabe Power BI, então você sabe que você consegue trabalhar em conjunto ali com essas ferramentas, tá bom? Então, o segundo grande motivo é que o SQL ele pode ser integrado ali com as principais tecnologias utilizadas nas empresas, como o Excel, o Power BI e o próprio Python, tá bom? Um terceiro grande motivo
é que o SQL ele é crucial para lidar com grandes volumes de dados. Tá bom, pessoal? A cada ano que passa, as empresas precisam trabalhar com cada vez mais informações dentro, né, ali do seu dia a dia. Né? Então, isso faz com que as empresas precisem trabalhar com um grande volume de dados. E a melhor solução hoje para trabalhar com um grande volume de dados é por meio de bancos de dados SQL. Tá? A gente conhece o Excel, né? O Excel é uma outra ferramenta que a gente consegue utilizar para armazenar dados, mas a gente sabe que o Excel ele possui uma limitação. Né? Uma planilha dentro do Excel tem no máximo 1 milhão de linhas. Né? Só que a gente sabe que é impossível chegar numa tabela de 1 milhão de linhas dentro do Excel. Né? Você chega ali por volta de 50 mil e já começa a travar. Então a solução acaba você tendo que criar vários arquivos, várias planilhas, coisa que com o banco de dados SQL acaba sendo muito mais direto. Então a solução ideal para se trabalhar com um grande volume de dados, né, para armazenar, para manipular um grande volume de dados, acaba sendo o SQL, né, banco de dados SQL dentro das empresas, tá bom? E não só isso, né? Quando você armazena dados dentro de bancos de dados, né, você consegue fazer isso de uma maneira muito mais segura. Então, voltando para o Excel, por exemplo, né, se a empresa armazena as principais informações dela dentro de uma tabela do Excel, existe um sério risco ali daqueles dados eles serem corrompidos ou então serem alterados, né? Imagina, por exemplo, o Itaú. Vocês acham que o Itaú ele armazena todas as informações de contas bancárias, de usuários, de transferências dentro de uma planilha de Excel? Não, eles armazenam como aquilo é muito importante, aquilo armazenado dentro de bancos de dados, tá bom? E como eu falei, a melhor solução para se manipular, para se armazenar um grande volume de dados é por meio de banco de dados, tá bom? Então esse é o terceiro grande motivo. O SQL e banco de dados vai ser crucial para se trabalhar com um grande volume de dados. E você já deve ter ouvido falar, né, naquela expressão de que dados é o novo petróleo. O que significa isso? Significa que cada vez mais os dados eles são um recurso extremamente importante dentro das empresas. Então você conseguir armazenar aquilo de forma segura, de maneira adequada e conseguir manipular aquilo vai ser extremamente importante para as empresas, tá bom? Um quarto motivo é que o SQL é uma das habilidades mais requisitadas no mercado, tá bom? Então, bom, que empresa, né, que cargo não trabalha com dados, né? Então é difícil você não ter uma empresa que tenha analista de dados, analista de business intelligence, cientista de dados, desenvolvedor de bancos de dados, enfim. É muito difícil uma empresa não trabalhar com dados, tá bom? E uma vez que uma empresa trabalha com dados, é muito provável que ela também precise trabalhar com bancos de dados e SQL, tá bom? Então essa é uma habilidade que é muito requisitada no mercado. Então se você procurar, né, se você pesquisar no LinkedIn, por exemplo, eu recomendo que você faça esse exercício. Abre o LinkedIn e escreve lá na caixinha de busca SQL. Dá um Enter e vê as vagas que aparecem lá. São várias vagas ali de diferentes empresas, tá? Empresas como Citibank, Globo, UOL, Ernst Young, BTG Pactual, enfim, várias empresas utilizam, né, possuem vagas ali que exigem, né, o SQL ali como um pré-requisito, tá bom? Na verdade, o SQL hoje ainda é um diferencial, tá bom? Não chega a ser uma exigência da vaga, mas cada vez mais que o tempo vai passando, a gente vai vendo ali nas vagas, nas oportunidades, né, que o SQL está sendo virando de fato uma exigência, tá bom? Então, o quarto grande motivo aí é que o SQL é uma das habilidades mais requisitadas, né, mais pedidas ali no mercado, tá bom? E um quinto motivo é que o SQL é o futuro, tá bom, gente? Como eu falei com vocês lá no começo do vídeo, o SQL ele foi criado lá por volta dos anos 70, né? Exatamente para conseguir solucionar esse problema de armazenamento de dados. Então lá nos anos 70 essa linguagem foi criada e 50 anos depois ela continua sendo utilizada. Então olha só que interessante, né? Uma linguagem que foi criada há quase 50 anos atrás ainda é utilizada. E a tendência é que ela seja cada vez mais utilizada com o passar do tempo. Porque a cada ano que passa, as empresas precisam lidar com um volume cada vez maior de dados, tá bom? E esses dados, né, eles vão acumulando com o tempo e eles vão precisando ali de uma solução que seja capaz de armazenar essas informações, né, de maneira segura, de maneira, enfim, adequada.
Então, a tendência é que cada vez mais os bancos de dados sejam requisitados, né? Sejam utilizados, tá bom? Então, enfim, tudo hoje a gente utiliza tudo de forma digitalizada, né? Tudo de forma online, então todas as informações elas estão guardadas na internet, guardadas na nuvem, então é difícil a gente ter coisas guardadas em pastas, em arquivos, então cada vez mais tudo está digitalizado, tudo está dentro de um aplicativo, tudo está dentro de um sistema, e todas essas informações, né, que a gente utiliza em aplicativos de banco, aplicativos de rede social, aplicativos, enfim, dos mais gerais, todas essas informações elas precisam ir para algum lugar. E esse lugar são exatamente os bancos de dados, tá bom? E o SQL vai ser exatamente ali a solução que vai permitir a gente trabalhar com esses bancos de dados. Né? Então não só isso, né? Não só o fato da gente cada vez mais precisar trabalhar com dados e guardar esses dados, mas também toda a questão da segurança, né? Então a gente, a cada ano aí a gente vem percebendo essa preocupação ali com a LGPD, por exemplo, né? Com a proteção dos dados, e a gente ter isso armazenado em um lugar seguro, né? Como no caso dos bancos de dados, isso vai fazer com que as empresas consigam ter cada vez mais confiabilidade e segurança ali em trabalhar com as suas informações, tá bom? Então esses foram os 5 principais motivos aí para a gente trabalhar com dados e bancos de dados em SQL. Então, o primeiro, recapitulando, é uma linguagem de programação para todos, tá? Qualquer pessoa pode aprender essa linguagem de programação, é uma linguagem de programação universal. Segundo, praticamente todas, né? As tecnologias aí, principais tecnologias podem ser integradas com o SQL, então falamos lá do Excel, do Power BI e do próprio Python. Um terceiro motivo, né, que a gente viu aqui também é que o SQL é crucial para se trabalhar com um grande volume de dados. Um quarto motivo é que é uma das habilidades mais requisitadas no mercado. E um quinto motivo é que o SQL é o futuro, tá bom? Então espero que esses motivos te ajudem a você decidir de fato aí a aprender o SQL, tá bom? Tenho certeza que esse conhecimento vai ser muito importante para a sua carreira. E para te ajudar a estudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um presente que é um mini curso gratuito de SQL, um mini curso básico para você dar os primeiros passos no SQL e aprender como é que essa ferramenta pode ser útil para você, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para sempre ser avisado de todo o conteúdo que a gente posta aqui no canal semanalmente, tá bom? Então é isso, um grande abraço, bons estudos, a gente se vê na próxima aula.